Sabia que tem como começar a ganhar dinheiro somente usando o seu celular e trabalhando no conforto da sua casa? A CyberQuest tem tudo o que você precisa saber para conseguir ganhar dinheiro com a internet de forma prática e rápida. Ficou interessado? É só clicar no primeiro link da descrição. Depois, quando eu entrei no hospital, eu comecei aliás, antes disso, no exército. Quando eu entrei no exército... Exército. Isso tem uma grande influência, eu imagino. E foi um grande aprendizado na minha vida. Eu sou extremamente grato pelo exército. Eu voltaria, serviria de novo quantas vezes fossem. Aliás, 3 coisas que eu faria de novo na minha vida, com certeza. O internato da Faculdade de Medicina, residência e o exército. Se eu tivesse que viver o resto da minha vida nessas 3 situações, eu viveria feliz. Porque foram as melhores fases da minha vida e foram as fases mais difíceis. Entrei no exército. Era uma vaga, naquele quartel tinha vaga para 2 médicos. Eles decidiram que só iam chamar um. Uhum. Eu fui ocupando, já fazendo o trabalho de 2. Nisso, eu fazia o atendimento dos soldados e das famílias. Soldado, digo, dos militares, né? Desde o coronel até do soldado conscrito que tinha entrado aquele ano. As famílias deles. Eu ia cuidar do que é a parte organizacional do Serviço de Saúde do Exército, que chama FUSEX, então de toda a burocracia. Ia cuidar do que era o programa de pedidos, né, do que precisava de medicação, porque a gente tinha uma seção de saúde, era que nem um posto de saúde no meio do batalhão, né? E eu estava acumulando 3, 4 funções. E eu tinha que resolver isso. Então, mais uma coisa, como você vai ser focado? Não dá para você ser focado, você tem que ser esforçado, você tem missão para cumprir. E quando o cara ele põe uma estrela na tua lapela e te dá uma função que ninguém mais faz, o coronel, que é o chefe do coisa, ele não pode tomar essa decisão por você. Tanto que vem a história que ilustra isso. Entra um menino que começa a fazer um diabetes autoimune com 18 anos de idade. Uhum. Bom, para os endocrinologistas experientes, né, eles estão acostumados com isso, mas para o pessoal que é da medicina, o pessoal que é leigo, quando a pessoa ela abre um quadro de diabetes assim, ela entra no que a gente chama de lua de mel. Um dia a glicemia tá boa, um dia a glicemia tá maluca, um dia ela tem hipoglicemia. Então é um quadro muito difícil. E muito difícil de você manejar, principalmente numa sessão de exército que não está pronta para isso. Por quê? Porque esse paciente, muitas vezes, ele tem que ser institucionalizado, ele tem que ter uma estrutura de clínica à disposição, um acompanhamento frequente, né? Você tem que ter um corpo de enfermagem, você tem que ter alguém para ajustar isso daí e ficar à disposição dele, porque você não consegue prever. Você precisa ficar ajustando a glicose dele o tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque senão, se você der insulina, ele faz hipoglicemia. É pior do que ele fazer uma hiperglicemia, por exemplo. Uhum. Uma hipoglicemia, ele pode convulsionar, ele pode morrer. E eu manejando esse menino com aquilo que eu podia fazer, recém-formado, com uma estrela no pescoço, né? Tinha que aí, fazer. se é tenente, não tem conversa. Claro. Né? E eu fiz o quê? Eu fui no manual do exército e fazer um laudo de desincorporação. Por quê? Eu não conseguia mandar para o hospital, porque ele estava no processo de inscrição. Não conseguia mandar ele para o hospital do exército, eu não conseguia mandar para um hospital, porque eu não podia tirar ele de lá, porque ele era, teoricamente, num processo de início da fase militar. E eu falei assim, vou fazer a desincorporação desse menino. Fiz o laudo, li, passei a noite estudando o regulamento geral do exército. Vou desincorporar por isso. No outro dia, cheguei feliz da vida, pedi permissão pro coronel. Coronel, licença, preciso da sua assinatura aqui. Coronel, que era um gaúcho bravo, mas pensa um cabra bravo. Ele olhou para mim, tinham 2 capitães na sala. Um deles, um dos meus melhores amigos, e ele olhou pra mim. Que? Desincorporação. Cara, ele deu um berro. Quem você tá pensando que é? Você é o pó do excremento do cachorro, do gato, do cavalo, do bandido que pisou aqui. Me deu um esporro animal. Berrou. Os 2 capitães caíram pra trás do sofá, assim. Enquanto o homem gritava, só vi o zoinho dele assim. E eu parado, posição de sentido, sim senhor. Quando ele terminou de gritar, eu peguei e falei assim, coronel, deixa eu explicar uma coisa pro senhor aqui. E é isso que é importante você saber que você é desfocado. Uma das missões que eu tenho aqui é proteger o senhor de problema. Não é só cuidar de todo mundo que tá aqui. É não criar problema para essa unidade. Eu assinei num lugar que eu tiro o problema do meu rabo. Se o senhor assinar embaixo,
o senhor tira do seu. Vamos? Ele olhou pra mim assim, e ele mudou assim embaixo. Ficou bem mais fácil pra ele resolver. E ele falou pra mim assim, Bruce, você é ousado, hein, feinho? Assim, de boa, como se nada tivesse acontecido. Os capitães ali começaram a sair de trás do sofá, assim, tipo, ele não vai atirar no Muzi, né? Ele assinou e falou, ó, só o seguinte, se alguém perguntar quem desincorporou, fui eu. Não, perfeito, com licença. Sim, senhor. Rompi marcha e fui pra trás. Então, essa é a importância de você saber disso. E finalmente, na faculdade, quando eu estava na residência, eu comecei por um estágio que na Escola Paulista a gente chama de retaguarda. E a retaguarda do pronto-socorro, da ortopedia, é você ter, sob sua responsabilidade, 30, 40 pacientes que entraram com traumas agudos pelo pronto-socorro e que estão espalhados pelo hospital. Onde? Método japonês, conhece? Shivira. O que é um trauma agudo? O cara sofria um atropelamento de motocicleta. Tipo, o ônibus passou por cima dele. Quebrou a perna, sei lá, tá completamente uma coisa que zoado. você tem mais ou menos aí, né, 6 horas para resolver. Porque é o que você precisa. Vai dar problema depois. Né? Ou incapacitação, a gente está falando de ortopedia. Né? Então pensa que no hospital de 16 andares e dezenas de enfermarias eu tinha que achar 30, 40 pessoas. Antes das 6 da manhã, eu tinha que passar a visita em todas, abrir todos os curativos daquelas que tinham sido operadas e avaliar as feridas operatórias, tirar todas as imobilizações daquelas que tinham a cirurgia marcadas para aquele dia, enviar os pedidos de materiais antes das 6 da manhã, né? E quando fosse 7 da manhã, eu tinha que estar com o paciente anestesiado, a minha mesa de instrumentação pronta, esperando o professor que ia fazer a cirurgia e eu ia ser o segundo assistente junto com a instrumentação. A minha maior pergunta pra você é que horas você treinava? Chegaremos nessa parte. Essa é importante também. Não é? Porque mas aí começava 3 da manhã, eu ia lá e... O dia e você percebeu que ele já era calmo desde o exército, né? Assim, a resposta aqui, tá aberto aqui, ó, calmo. Calmíssimo, pode arrumar aí já. Porque, na verdade, o que acontece? E aí tem a história dessa luta que eu te contei, né? A Roberta olhou pra mim e disse, você tá louco? Você vai tomar tanta porrada? Eu falei, vou. Mas vai bater também. E aí eu falei pra ela, não é essa a razão. Sabe por quê? A vida não é sobre bater. A vida é sobre você conseguir apanhar. Só que quando a sua maturidade vem, você escolhe quem vai te bater pra você aprender a lição que você precisa. Tem uma metáfora maravilhosa no mercado financeiro disso aí, né? Na chuva de pica, escolhe a menor e senta. Mas isso daí... Nossa, a gente também... Isso daí tá no meu treinamento do exército, por exemplo. Assim, você vai se fuder. Deixa eu te contar um segredo. Você vai se fuder, então, entendeu? Você pode escolher onde. Pouco, Ué, o major, que era chefe do meu processo de treinamento no exército, na fase do estágio de adaptação em serviço, EAS, ele, uma vez, a gente tava reclamando de não sei o quê, ele olhou pra mim e falou assim, Muzi, veja bem, o exército, aqui pra tu, é uma grande caixa de caralho. Quando a missão é dada, tu entra rapidinho e busca pra pegar um pequenininho, porque se ficar pra depois, só vai sobrar um negócio que não vai caber em lugar nenhum, nem no buraco do tatu. Eu falei, permissão. Peguei um pequeno e fui embora. Mas isso daí, e que horas que eu treinava? Bom, isso começava então, essa Via Crucis, 4 da manhã e terminava às vezes 11 da noite, porque o serviço continuava. E eu ia 11 da noite, eu ia treinar. Foi a época, por exemplo, que eu treinei numa academia aqui em São Paulo, que é 24 horas, que é a Gaviões, que fica na 13 de maio. Então eu pegava minha motinho, uma Tornadinho, que quem tinha me emprestado é um dos maiores amigos meus, Marco Antônio Greco Ribeiro, um engenheiro, né, nada a ver com medicina. Eu pegava essa Tornadinho, ia chegar na academia, ralava, e depois voltava para casa. Às vezes eu treinava sem sacanagem, da 1 da manhã até mais ou menos as 3. Eu deitava na área de fazer abdominal, cochilava 1 hora, pegava a moto, voltava para casa, ia direto pro hospital às vezes, entrava no conforto médico, tomava banho lá dentro do conforto médico, que era um negócio que você tomava banho assim, né, mas saía limpinho pelo menos, me enxugava com roupa de centro cirúrgico usada e depois punha uma e ia trabalhar. E, cara, é a vida, né, e para mim isso era um caralho pequeno, né, por quê? Porque eu tava fazendo o que eu queria fazer, aprendendo com os melhores, sendo recebido por essas pessoas, e assim, a possibilidade que isso abre depois que você faz isso, você faz qualquer coisa, bicho. Não tem tempo ruim.
Hoje eu vejo o fulano e falo assim, mas com tal coisa eu não opero. Tal coisa eu não vejo. Eu falo, não, vem cá, chega aqui, vamos cuidar, senta aí, conta, chora. Né? Então, você fica duro, porque você entende o que é a vida. Senão, você acha que a vida é escolher o que você vai fazer. E não dá, meu. Isso não tem como. É a história do fato de você resolver assumir que você é desfocado. É você perceber que não dá para escolher que problema você vai resolver, porque aqueles que você deixa de resolver, eles vão crescendo que nem um leão. E a hora que ele conseguir te morder, ele não vai te morder, ele vai te engolir. Não, isso é maravilhoso. Até um negócio que é interessante, que muita gente me pergunta, você fez engenharia e tal? Putz, foi difícil, não sei o que lá. Eu fiz engenharia no São Carlos. Eu sou nascido em São Carlos.